capítulo de número 13. A exposição hoje será do verso 11 até o verso de número 16, dando continuidade às exposições no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 11, ou melhor, capítulo 13, dos versos 11 até o verso de número 16. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se não resgatares, será desnucado, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando o teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Amém. Podem se sentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Ó nosso bendito Deus, a tua palavra está aberta e a tua palavra, Senhor, será exposta nesta manhã. Rogo a ti, ó Deus, que sejas gracioso comigo, que me uses na exposição desta porção da tua palavra, que seja edificante, clara, que teu povo possa ser, ó Deus, aqui nutrido por ti. Dá-me graça, intrepidez, ousadia, vigor, sobretudo, ó Deus, espiritual, para expor a tua palavra. É o que eu te peço, ó Senhor, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Há muitos livros, bem como filmes, que retratam a ideia de um resgate. A ideia de alguém que fora, por alguma razão, fisgado, pego, preso por homens maus, por malfeitores, e que se encontra numa condição terrível, muitas vezes preso num ambiente ali como um refém, onde está numa condição realmente miserável, aguardando com grande expectativa a sua própria libertação, o seu próprio resgate ou, como alguns filmes até colocam, a sua própria redenção. E então, nesses filmes, bem como em alguns livros, nós vemos alguém se dispondo, pronto para, de todas as formas, não apenas com o pagamento de um valor para libertar, mas até mesmo, muitas vezes, substituindo aquela pessoa, eles acabam arrancando, então, aquela pessoa daquela condição de cativeiro, de aprisionado daquele estado, dando a ele a graça da libertação. Há filmes que retratam isso, há filmes, muitos que são assim, e há livros também que apresentam-nos essa ideia de resgate, de libertação, de redenção. Quando nós olhamos para estes filmes, bem como livros que nos apresentam essa ideia, nós não podemos deixar de atentar para o que fora na história do mundo a maior obra de libertação, a maior obra de resgate, a maior obra de redenção que o mundo já pôde contemplar e os homens puderam experimentar. Quando nós olhamos para a Escritura, irmãos, e olhamos para o livro de Êxodo, o livro de Êxodo nos apresenta muitas doutrinas. Entre elas, essa belíssima doutrina da redenção dos homens. E aqui, nesse texto que nós estamos considerando nessa manhã, nós veremos também essa verdade sendo ensinada para nós. Nós vimos na última exposição como o Senhor, Ele exigiu, Ele vai requerer do seu povo, que o seu povo dedique, que o seu povo consagre, que o seu povo entregue os seus filhos primogênitos, bem como os animais, como consagrados para o próprio Senhor.
nós vimos que ele vai dar instruções para que esse povo não somente faça isso, mas para que esse povo também, em meio à celebração disto, em meio à dedicação disto, eles possam também se lembrar da obra da redenção que eles um dia experimentaram sendo arrancados ali do Egito. Vimos que o Senhor então vai ordenar tais coisas e como o Senhor, em meio a tudo isso, vai fazer com que o seu povo tenha sempre na memória aquele glorioso dia em que eles experimentaram a saída ali daquele cativeiro terrível no qual eles se encontravam anteriormente. Nós vimos essa primeira porção que, em geral, geralmente pelos pregadores, é exposta do primeiro ao versículo 1 do capítulo 13 até o versículo 16. Eles vão apresentar toda esta sessão numa única exposição. Decidi dividir, a fim de podermos contemplar de modo mais breve os seguintes versos, do verso 11 até o verso 16, onde ainda estará tratando sobre a questão da consagração dos primogênitos. Mas aqui nos é apresentado mais um detalhe importante nesta consagração dos primogênitos. Como essa consagração acontecia, como ela se dava, e aqui nós encontraremos a declaração ou a amostra clara de como isso funcionava. O texto nos diz, no versículo de número 11, o seguinte: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado. E então ele vai dizer, verso 12, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, e segue. Veja, irmãos, o que o texto nos diz. Quando o Senhor te houver introduzido. Isso já havia sido dito, inclusive, anteriormente, no versículo de número 5. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dá, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. Então aqui, mais uma vez, a mesma declaração, mas abreviada. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais. Então perceba, o Senhor agora está, mais uma vez, declarando e reforçando a ideia de que o povo do Senhor certamente haveria de chegar até Canaã. Haveria de chegar à terra que mana leite e mel. A terra possuída e dominada por povos inimigos, como os próprios cananeus, que eram inimigos, os amorreus, os heteus, os heveus, jebuseus, mas fora a terra que o Senhor havia dito que haveria de ser propriedade, ou que era propriedade do próprio povo do Senhor. E aqui nós, mais uma vez, somos recordados não somente da certeza que o povo poderia ter de que chegaria até esta terra, mas de que o próprio Senhor seria aquele que haveria de introduzi-los nessa terra. Então, mais uma vez, irmãos, somos recordados desta verdade. E o povo do Senhor, enquanto peregrinava, ao ouvir tais palavras, deveriam ser encorajados com a certeza de que eles haveriam de estar na terra que pertencia a eles, por direito, graças à bendita obra do Senhor, que havia os libertado da condição em que ele se encontrava e a fidelidade deste Deus às suas promessas em conduzir o seu povo até o fim, até aquele lugar. Nós olhamos para declarações como esta e olhamos para o restante da Escritura que nos fala acerca de uma pátria que é muito maior, muito mais excelente, muito mais superior que a pátria física de um povo em Canaã. A pátria celestial, pela qual aguardava com grande expectativa o próprio Abraão e toda a sua posteridade. O Senhor, Ele prometeu e garantiu e conduziu o seu povo até lá. E nós devemos também estar certos, irmãos, que essa mesma realidade haverá de ser experimentada por todos quantos experimentaram de Deus a graça de serem alcançados por Cristo. E lá, então, nós chegaremos
Não graças ao nosso próprio esforço, não graças à nossa própria habilidade, não graças à força do nosso próprio braço, mas graças unicamente ao nosso Deus que faz todas estas coisas. E assim a Escritura nos mostra que é de fato o Senhor quem faz tudo e nos conduz em triunfo até o fim, nos introduzindo lá. Mas o que nos garantiu, irmãos, de fato e de modo mais claro e de modo que nada jamais poderia tomar isso de nós, foi certamente a bendita obra de Cristo na redenção, sobre a qual nós falaremos de modo mais claro à medida que caminharmos por este texto. Mas aqui, o povo do Senhor, bem como nós, poderia estar certo de que haveriam de habitar na terra que o Senhor havia separado e designado para eles. Mas note, quando eles chegassem nesta terra, ali, uma pátria física, de fato material, eles deveriam ali celebrar, eles deveriam ali praticar, eles deveriam continuar a prática da consagração em Canaã. Não era algo que deveria ser feito antes somente, mas algo que deveria ser feito na própria terra. E eles deveriam fazer isto, irmãos, porque eles deveriam se lembrar frequentemente da bendita obra de salvação. É interessante como o Senhor fica dando lembretes ao seu povo da obra da salvação. Ele vai dar lembretes ao povo na Páscoa. Ele vai dar lembretes ao povo na festa dos pães asmos. Ele vai dar lembrete ao povo na consagração dos seus primogênitos. Note, irmãos, que a Escritura enfatizar isto com frequência e em poucos versos repetir isso nos mostra como o Senhor está interessado em fazer-nos pensarmos nessas verdades. Como o Senhor está interessado em que nós possamos olhar para a obra do Senhor frequentemente. Como o Senhor está interessado que nos recordemos disto não com indiferença, mas que lembremos com um coração cheio de alegria e afeição pelo nosso Salvador. Então, irmãos, quando o Senhor ele nos der a ocasião, e todos os dias Ele nos dá a ocasião para nos lembrarmos desta bendita obra, mas há momentos especiais que nós somos recordados de modo mais direto e claro por esta obra. Na ocasião em que nos reunimos para adorar ao nosso Senhor, no santo dia do nosso Deus. O dia em que Ele ressuscitou Cristo de entre os mortos. A sua obra completa, consumada, de uma vez para sempre, sem necessidade de mais nenhum sacrifício. Nós nos recordamos neste dia da obra redentora do nosso Senhor. Quando nós nos reunimos como povo do Senhor para ouvirmos a sua palavra sendo proclamada, através da palavra do nosso Deus, nós somos recordados mais uma vez da obra bendita do nosso Salvador. Quando nós nos assentamos à mesa com Cristo e com nossos irmãos em Cristo, desfrutando da ceia, nós nos recordamos da sua obra, recordamos-nos da sua morte, da morte do Filho de Deus para salvar pecadores. São lembretes frequentes, irmãos, daquilo que o Senhor fez por nós. O nosso Deus nos tirou, não do cativeiro egípcio, mas o nosso Deus te tirou, o meu e teu Deus nos tirou do cativeiro do pecado no qual nós nos encontrávamos. E então nós devemos voltar sempre os nossos olhos para esta realidade, a nossa mente para esta realidade, o nosso coração para esta bendita obra. E você verá, irmão, que à medida que você cultivar a prática de lembrar, de meditar, de cultivar em seu íntimo esta obra do Senhor, como isso vai aquecer o teu coração de modo que você se verá como alguém humilde, pela plena e absoluta consciência de que foi o Senhor teu Deus quem te salvou, não por mérito algum teu, e como isso vai te impulsionar a servir este Deus com alegria no coração e com grande interesse, porque você é grato pela obra que Ele fez por ti. E uma vez então salvo por Ele, você vai desejar viver para Ele.
Então, irmãos, pensarmos nessas coisas é fundamental. Ocupamos, muitas vezes, em nosso dia a dia, a nossa mente com muitas coisas. São com os estudos, com o trabalho, com as coisas comuns da terra, com nossos deveres. E devemos, de fato, dedicar tempo, não somente do nosso corpo, mas da nossa mente também para isto. Mas não podemos, irmãos, nunca ocupar a nossa mente o dia inteiro, do momento que nós nos levantamos até o momento em que nós repousamos a nossa cabeça, sem dedicar um tempo mínimo a pensar sobre estas coisas. Experimente isto. Ao levantar da sua cama pela manhã, antes de se envolver com os seus deveres deste mundo, tente dedicar, então, aquelas primeiras horas, aqueles primeiros minutos a pensar sobre a tua salvação. E você verá como isto será de grande valor e como isto vai nutrir abundantemente a tua própria alma. Pense na obra do teu Deus em teu favor. Ele queria, irmãos, então, o Senhor, fazer com que o seu povo pudesse frequentemente se lembrar dessa ocasião. Como, então, o Senhor vai conduzi-los a se recordar disto? Através também da consagração dos primogênitos, que não somente lembrava eles disto, mas tipificava a bendita obra da redenção. Quando nós olhamos o verso 12, o texto nos diz assim, final do verso 11 diz, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Note, o texto começa dizendo, apartarás. Apartar significa entregar. Literalmente, seria entregar. O que é que eles deveriam, então, fazer? Eles deveriam entregar para o Senhor todo o que abrir a madre. Todo filho do homem, mas não somente do homem, o filho primogênito, mas todo o primogênito dos animais que tiveres. Então, note, era o filho do homem, o primeiro, o primogênito, e o filho dos animais também. E ele vai deixar claro que isso deveria ser entregue ao Senhor. Qualquer animal? Não. O texto deixa claro, até mesmo o texto vai dizer, os machos serão do Senhor. Aqui, então, nós começamos a perceber quais as estipulações, o que o Senhor prescreve como a forma adequada ou aquilo que adequadamente será entregue ao próprio Senhor. O primogênito, então, seria aquele, como falei na exposição anterior, aquele que haveria de entrar como uma peça fundamental aqui. O primogênito sempre foi alguém importante em toda a história. Seria aquele que haveria de assumir os deveres do pai. Seria aquele que haveria de levar e perpetuar o nome da sua família. Seria aquele que haveria de assumir as responsabilidades. Mas também o primogênito era aquele que entrava como um representante da sua casa. O primogênito entrava como um representante da sua família e da posteridade. Não haveria mais necessidade de uma dedicação como esta para os demais filhos. Haveria, então, deles estarem sendo considerados no primogênito. Então, há a ideia de representatividade neste ato. Aqui, com este garoto que deveria ser entregue. Mas, então, como dar os primogênitos ao Senhor? Como isso haveria de funcionar? O texto nos diz que funcionaria da seguinte forma. Essa dedicação, essa entrega, essa consagração seria através de um resgate. Seria através da redenção. O texto nos diz, verso 13, porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Note que há uma consagração que deve ser feita,
e que esta consagração será feita através de um resgate. Ele vai até dizer essa mesma ideia no final do versículo 15, porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Então, perceba, há um modo adequado disto funcionar. Aqui mais, primeiramente, nós vamos considerar o fato de que estas crianças primogênitas deveriam ser consagradas ao próprio Deus. Elas deveriam ser consideradas como pertencendo ao próprio Senhor. Isto, como mencionei, seria feito assim. Mas ele vai começar primeiramente falando acerca de uma coisa. O texto começa no verso 13 falando acerca do primogênito da jumenta. É muito interessante. E antes, ele falou ali sobre os primogênitos dos animais que tiveres. Os machos, então, serão do Senhor. O que acontecia na lei do nosso Deus? Quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que há sempre a ideia de sacrifícios de animais, animais sendo entregues como sacrifícios. E desde ali a ocasião em que nós vemos, por exemplo, a ocasião em que Noé está separando os animais, nós vemos até mesmo lá, já ali, a distinção entre animais puros e animais impuros. Por que razão? Porque estes animais puros, bem como os impuros, tinham a sua finalidade. Os animais puros serviriam para sacrifício. Quando nós olhamos então para esse texto, nós percebemos que aquilo que será declarado e tratado de modo mais explícito sobre os meios para purificação, para perdão, para expiação, para redenção, que serão tratados de modo muito mais claro no livro de Levíticos, aqui já é anunciado. Um animal puro seria então entregue. Este animal puro, sendo ele puro, haveria então de morrer. Ele seria ou teria o seu próprio sangue derramado. Um animal puro, por exemplo, era um cordeiro ou carneiro. Um animal puro que teria então o seu sangue expiado, sendo ali entregue como sacrifício para o Senhor. Então, era desta forma que deveria funcionar. Por exemplo, Números capítulo 16, verso 17, nos diz assim. Números capítulo 16, verso de número 17, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor. Ou melhor, acho que eu estou lendo a referência errada. Só um minutinho, irmãos. Nos diz assim a palavra, Números, capítulo 16, acho que eu marquei aqui a referência errada. Mas a ideia, irmãos, apresentada tanto em Levítico como até aqui mesmo no próprio livro de Números, é a questão relacionada aos animais sendo entregues e aqueles que haveriam de ser entregues ao Senhor como um sacrifício puro seriam os próprios animais puros. Não qualquer tipo de animal deveria ser entregue. Levítico é o livro que você vai ler e você vai encontrar isto sendo abundantemente declarado sobre esta realidade. Mas o texto também nos apresentará a realidade de que há animais que são impuros. E o jumento era um animal impuro. O texto, então, vai nos mostrar que, uma vez que ele era um animal impuro, o jumento não poderia ser entregue como sacrifício. De forma nenhuma. Ele não poderia ser entregue como sacrifício. E como ele não pode ser entregue como sacrifício por ser um animal puro, duas coisas poderiam acontecer como alternativa. Ou o animal teria o seu pescoço quebrado, partido, ou ele seria redimido. Para o jumento, ou o pescoço quebrado, ou redimido. É isso que nos diz o verso 13. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Então veja, um cordeiro seria o meio para o resgate deste animal, do jumento. Se não o resgatares através do cordeiro, será
desnucado, terá o seu pescoço quebrado. Esse seria, então, o meio para a salvação, para a purificação naquele ato, e aqui em particular, pensando no primogênito da jumenta. O jumento era útil para muitas coisas, mas não para ser entregue como sacrifício. Havia necessidade de redenção. Mas o texto nos diz ainda mais, no verso ainda de número 13, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Olha, aqui agora ele está falando sobre o filho dos homens comuns. E os filhos dos homens deveriam então ser resgatados. Eles não poderiam ter o seu pescoço quebrado, obviamente, e não poderiam também ser entregues como um sacrifício, sendo eles mortos de modo nenhum. Quando nós olhamos para a Escritura, é isto então que o texto está nos ensinando. Mas, como alguém comentou, irmãos, pensando e tratando sobre a ideia de consagração e tratando também sobre a ideia de que as crianças eram consagradas e pertenciam a Deus e que não poderiam de modo algum ser entregues como sacrifício, um comentarista então nos diz o seguinte: independente de quão impuros eram, os filhos de Israel pertenciam a Deus e por isso precisavam ser entregues a Ele. Como isso era feito? Não, é claro, por meio de sacrifícios infantis. Muitas culturas antigas praticavam o sacrifício humano, normalmente lançando seus filhos no fogo. Pode ver, por exemplo, 2 Reis, capítulo 16, verso 3. Mas isso era rigorosamente proibido em Israel, como ensina Deuteronômio 18, verso 10. Em vez disso, alguns israelitas entregavam seus filhos a Deus, dedicando-os para o trabalho e a adoração no templo. Isso era feito pelos levitas, que precisavam consagrar seus filhos ao sacerdócio, mas era feito também por outros. O melhor exemplo é Ana, que jurou que, se Deus lhe desse um filho, ela o daria ao Senhor por todos os dias da sua vida. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Quando seu filho Samuel nasceu, ela o levou ao tabernáculo e disse: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. 1 Samuel, capítulo 1, versos 27 a 28. Então, note que por mais impura que seja a criança, se há a necessidade dela ser resgatada, é porque ela é também impura. E é interessante, irmãos, como, ainda que saibamos quão distinta é uma criança de um jumento, eles estão enquadrados aqui como que colocados na mesma condição. Eles são tidos ou são considerados como iguais no que diz respeito à impureza. Devem ser consagrados, mesmo sendo impuros. Devem ser consagrados e entregues ao Senhor, mesmo sendo cada um deles sujos e contaminados com o pecado. Então, note, irmãos, como isso é importante e como isso, mais uma vez, nos ensina. Nós somos chamados a nós, como pais, a entendermos que aqueles que nós temos como nossos filhos, que por mais que abramos nossos lábios e digamos, são meus filhos, são nossos filhos, nós devemos entender que, na realidade, eles são antes filhos de Deus e antes pertencem ao próprio Deus. É a Deus que nós devemos entregar e dedicar os nossos amados filhos, consagrando-os ao Senhor, dedicando a vida deles ao próprio Deus, a fim de que eles, de fato, vivam para o próprio Senhor. Eu não vou viver ou ter o meu próprio filho para fazer dele alguém que vai ser aquele que vai satisfazer os meus próprios prazeres, ou aquele que vai satisfazer os meus anseios, os meus desejos. Os nossos filhos estão aqui para serem entregues como aqueles que estarão prontos e dedicados a Deus para satisfazer a Deus os prazeres de Deus
e os propósitos de Deus também para o seu próprio povo. Nós devemos então, à luz da verdade de Deus na Escritura, procurar fazer com que os nossos filhos sejam conduzidos por nós como pais, como crianças e agora então adolescentes, jovens que vivem e pertencem a Deus e que então estarão dedicados a fazer aquilo que é a vontade do próprio Senhor, como revelado na sua palavra. Então, há uma responsabilidade aqui nossa como pais na consagração. Isso aconteceu, viu, jovens, crianças e adolescentes aqui. Sobretudo vocês que foram batizados na infância. Vocês foram consagrados a Deus no batismo. Os seus pais assumiram responsabilidades. E pode ser que aconteça de mais tarde você, quando mais velho, acabe então pensando assim, meu pai me consagrou ali no batismo. Mas o que é que tem a ver com isso? Foi ele que me consagrou. Mas por que razão então eu devo assumir essas responsabilidades no meio do povo? Se foi ele quem fez, eu não tinha nada a ver com isso no sentido de não ter pedido, não ter solicitado, de modo algum ter requerido isso dos meus pais quando era um pequenino, um infante. Você deve entender, querido jovem, adolescente, que se você se apartar dos caminhos de Deus, da vida que você fora dedicado ao Senhor, consagrado a Deus, você estará desprezando a Deus, ao seu pacto, a aliança do Senhor. E isso vai trazer sobre você grandes males. Desprezar o batismo, desprezar o teu Deus, desprezar a tua vida que fora dedicada ao teu Senhor, só trará a você males. Apartar-se das veredas de Deus, na qual você tem sido criado, é algo verdadeiramente amargo. E você sofrerá terrivelmente se você o despreza. Se você for dedicado a Deus na infância como um filho de Deus, filho do pacto, procure viver como um verdadeiro filho do pacto. Procure viver numa vida de temor a Deus e de piedade ao Senhor. Procure viver à luz da verdade da palavra do teu Deus, que é o Redentor do teu Pai, e que também é aquele que pode redimir também a tua própria alma. E aqui, então, um alerta para aqueles dos filhos do pacto que talvez estejam desprezando o seu relacionamento com o Senhor e o seu pacto. Esteja desprezando o seu batismo. Ou até mesmo para você, filho de crente que fora batizado e vive até uma vida reta, diante dos olhos dos homens, em meio à congregação. Você deve entender que se você tem se apartado dos caminhos do Senhor, ou tem andado aqui segundo a lei de Deus, mas não se voltou para Cristo como o seu Salvador, você deve entender que se você se encontra nesta condição, o teu fim são as trevas. Se você não se render a Cristo, você deve entender que você é impuro. Você foi consagrado a Deus, mas você nasceu em pecado. Como Davi disse no Salmo 51, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Não imagine que o fato de você ter sido entregue e consagrado a Deus aqui, que isso garante para você a sua salvação. Arrependa-se, criança, arrependa-se, adolescente, arrependa-se, jovem, do seu pecado, correndo para Cristo. É nele e unicamente nele. Não há outra forma, nem outro meio, nem outro lugar, nem outra pessoa que você poderá encontrar a graça da salvação. O Senhor nos indica essa realidade ali. Impuros, mesmo sendo consagrados. Os filhos do jumento e os filhos dos homens. Isso nos mostra, irmãos, a realidade de que não somente os filhos nossos,
Mas todos nós encontramos-nos, quando estamos longe do Senhor, encerrados no estado de pecado e miséria. E todos nós carecemos de um Redentor. Todos nós precisamos de um resgatador. E é exatamente sobre isto que o texto, então, começa a nos falar. O texto nos fala acerca da bendita obra da redenção, que deve ser, então, experimentada por todos quantos foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo para a salvação. E o que seria, então, isto? Veja, irmãos, a ideia de resgate é algo que, como falei, é dramatizada e revelada em muitos filmes e livros por aí. Mas nada se compara com a bendita obra da redenção de Cristo. Como vimos hoje, nas perguntas 20 e 21 do breve catecismo de Westminster, é que todos nós encontrávamos no estado de pecado e miséria, mas o Senhor providenciou para nós a salvação por meio de um Redentor. E quem é o Redentor dos escolhidos de Deus? O único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Aquele ato, então, de consagração apontava para esta obra. Nada comparada à grandiosa obra de Cristo, mas apontava para ela. E o que significa, então, redenção? Significa readquirir algo através do pagamento de um preço. Ou substituição, a fim de satisfazer as exigências do resgate. Êxodo nos mostra com muita clareza, nós temos visto isto. Levítico, capítulo 19, verso 20, deparamos-nos também com essa ideia de resgate. Quando nós olhamos a ideia de um resgate de uma jovem escrava com vistas ao casamento, em Êxodo, capítulo 19, verso de número 20. Mas, quando nós olhamos para a raiz da palavra, essa palavra, a raiz dela no texto original, ela também é empregada em referência ao resgate de alguém que está com a vida pronta para experimentar condenação de morte. Como é revelado lá em 1 Samuel, capítulo 14, verso 45, em que Jonatas é resgatado pelo povo de Israel. E ele estava prestes a perder a sua própria vida. Na Páscoa, irmãos, também o povo de Deus, na antiga dispensação, tinha um vislumbre da obra da redenção. Um vislumbre do que isso seria. Pois a palavra diz em Levítico 19, verso 11, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O sangue fará expiação em virtude da vida. Redenção, resgate. Quando nós olhamos, irmãos, para a Escritura, a palavra de Deus nos ensinará em Romanos 3, 23 a 25, em Efésios capítulo 1, verso número 7, que a redenção, ela emana de onde? A redenção, ela emana, ela flui, ela brota da livre graça de Deus para salvar pecadores dignos. Não, irmãos. Para salvar pecadores indignos, como eu e você, como nossos próprios filhos. Mas veja, irmãos, que enquanto nós estávamos e nos encontrávamos num estado de pecado e miséria, havia e há alguém que nunca jamais esteve neste estado. É Cristo, o Redentor. É em Cristo que a iniquidade que nós cometemos em Adão, bem como os pecados que cometemos diariamente, encontram a sua plena redenção. E devemos saber, irmãos, que somente Ele pode nos tirar deste estado de condenação. É Cristo e somente Cristo, nada e ninguém jamais além de Cristo. É nele e somente nele que nós podemos e somos declarados justos diante do seu tribunal ou diante do tribunal de Deus. É somente através dele que nós somos justificados. Através daquele que não conheceu o pecado.
Cristo Jesus. Ele se fez pecado por nós, diz Paulo em Romanos capítulo 5, verso 21. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A sua justiça perfeita foi imputada sobre nós, colocada na nossa conta como se fosse nossa. Ao passo que a nossa miséria foi colocada na conta dele como se fosse dele. Ele morreu a morte que deveríamos morrer, tendo vivido a vida que deveríamos viver, mas era necessário que assim fosse. Nele, a justiça de Deus encontrou plena e perfeita satisfação nessa bendita obra de redenção. Nele, então, nós experimentamos a expiação dos nossos pecados, isto é, perdão. E nele, então, nós temos aquele que é a propiciação pelos nossos pecados. Tendo ele recebido por nós, ou no lugar de cada um de nós, como nosso representante, o primogênito, o Filho de Deus, ali naquela cruz, angústia terrível em razão da ira de Deus sobre si. Redenção do Deus que nos salvou por meio do seu próprio Filho. Nele, então, aquilo que era apontado nesta consagração encontra o seu perfeito cumprimento. E então, irmãos, através da proclamação da palavra, pela operação do Santo Espírito de Deus, nós experimentamos essa obra sendo aplicada em nós e então nós passamos a ter vida. O Êxodo falava sobre isto, a Páscoa declarava isto, a festa dos pães asmos declarava isto, a consagração dos primogênitos declarava isto, resgate, redenção, o texto nos diz, eu resgato o primogênito, porém todo primogênito de meus filhos eu resgato, eu salvo, eu haverei de redimir. Todos nós que conhecemos a Cristo hoje, experimentamos esta bendita obra. O povo de Deus fora tirado do cativeiro egípcio. Nós, retirados do cativeiro do pecado, hoje pertencemos ao Senhor. Então, o que haveria de acontecer em meio à consagração dos filhos naquele momento? Em meio à consagração do animal. E vendo então um filho, aquele carneiro sendo morto para substituí-lo. Aquele carneiro sendo morto para substituir o filho primogênito da jumenta. Os filhos certamente contemplavam aquele ato. E isso então os levava a perguntar algo de fundamental importância. O texto nos diz o seguinte, verso de número 14. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu, verso 15, que endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. Olha só, que coisa interessante haveria de acontecer. Na exposição anterior nós vimos que o pai chegaria até o seu filho e falaria então aos seus filhos, dizendo, verso 8 do capítulo 13, naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Agora, há uma pergunta sendo introduzida aqui. Os filhos do povo de Israel, desse povo que fora resgatado, redimido, haveriam de perguntar, que é isso? O que é isso que está acontecendo? O que isso significa? Qual a importância disso? Porque isso está acontecendo, então o filho haveria de perguntar ao seu pai. E então eles haveriam de responder, o Senhor com mão forte. O Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão.
O que é que haveria então de acontecer, irmãos? Uma pergunta do filho e o pai falaria sobre a grandiosa obra de salvação. Ele abriria a boca e diria: o Senhor feriu os primogênitos no Egito. O Senhor feriu Faraó, os seus cavalos e cavaleiros. O Senhor nos tirou com mão forte do cativeiro no qual nós estávamos inseridos. Falariam acerca desta bendita obra de Deus. Irmãos, a responsabilidade que pesava sobre os pais nesta ocasião é a mesma responsabilidade que pesa sobre nós e que é ao mesmo tempo um grande privilégio. Um puritano comentando diz assim: os filhos devem ser, desde a infância, orientados e encorajados a fazer a seus pais perguntas relacionadas às coisas de Deus. Uma prática que, dentre todas as outras, seria o modo mais produtivo de discipular. Então perceba, crianças, jovens, adolescentes, pequeninos aqui, vocês devem perguntar a seus pais sobre as coisas de Deus. Vocês devem perguntar aos seus pais sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito, sobre a bendita obra da redenção. O que foi isso? Pai, me explica, pai, o que é redenção? Quando você então se assentar aqui e ver a ceia sendo celebrada, a criança, pergunte a seu pai em casa: pai, por que razão está ali um cálice e um pão? Por que razão alguns comem e eu não como? Por que razão, pai, isso é celebrado aqui todo mês em nossa igreja? Pergunta a seu pai. É uma responsabilidade sua. E um privilégio que você tem, criança, de ir até os seus pais e perguntar sobre as coisas de Deus. Sobretudo sobre a grandiosa obra de salvação revelada na pessoa de Cristo. Mas há não somente um papel do filho em perguntar. Os pais devem estar preparados e prontos para também responder. O puritano continua dizendo assim: e os pais devem se munir de um conhecimento útil para que sejam sempre preparados para dar uma resposta aos seus questionamentos. Então, veja, não esperem, irmãos, que eu seja aquele que vou dar as respostas todas aos seus filhos sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito, sobre a obra da redenção. É uma responsabilidade que pesa sobre vocês. É primeiramente, no que diz respeito aos seus filhos, um dever de cada um de vocês. Sobretudo do pai, do cabeça do lar. Instruir e estar preparado. Como você então haverá de se preparar para isto? Você se preparará para isto se você se dedicar a conhecer mais este Cristo e este Deus na sua palavra. Se você não dedicar tempo para a leitura da palavra, se você não dedicar tempo para a meditação na Escritura, se você não separar tempo para ler bons livros de teologia, se você não ficar atento à proclamação da palavra, da verdade de Deus, se você despreza tais coisas, você não conseguirá responder às perguntas dos seus filhos. Por essa razão, então, dedique-se à leitura, meditação, estudo, a ouvir diligentemente a pregação da palavra em oração e prepare-se para poder, então, responder aos seus filhos os seus questionamentos. E então instrua o coração dos seus filhos. Diga a eles que eles precisam deste Cristo. Diga a eles que se eles não forem redimidos pelo sangue de Cristo, como o jumento teria então o seu pescoço quebrado, eles haverão então de experimentar juízo. E eles precisam entender que eles precisam correr
para Cristo como único meio para a salvação deles. Vocês precisam pregar o Evangelho para os seus filhos. E então ele continua dizendo, se algum dia o conhecimento de Deus vier a cobrir a terra, assim como as águas cobrem o mar, os princípios do aprendizado em família serão as maiores fontes, aquelas que irromperão primeiro. E então ele acrescenta dizendo, todos nós devemos ser capazes de explicar os motivos daquilo que fazemos na religião. Assim como os sacramentos são santificados pela palavra, eles também devem ser explicados e compreendidos através dela. O trabalho que fazemos para Deus é racional e é, portanto, admissível que o executamos de forma inteligente, sabendo o que fazemos e por que também o fazemos. Como os pais deveriam, naquele contexto, serem capazes de fazer isto, nós devemos também o ser em nossos dias. Os filhos perguntarão e perguntem crianças a seus pais, e pais estejam prontos para responder os seus filhos. Instrução ao coração dos filhos. Mas então, irmãos, o texto termina dizendo, isto será como sinal na tua mão e por frontal entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Note, então, que aqui o texto termina dizendo, e falando sobre o que nós comentamos brevemente na semana passada. A ideia do sinal na tua mão e por frontal entre os teus olhos, que nós lemos, inclusive, hoje, em Deuteronômio, capítulo de número 6, tratando sobre a palavra do nosso próprio Deus. E veja, quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus, e aqui, de modo mais claro, tratando nesse texto sobre a bendita obra da redenção, o Senhor nos chama, então, a termos esta palavra, estas verdades do nosso Deus, como sinal na nossa mão e por frontal entre os nossos próprios olhos. Coisas que deveríamos ter na nossa mente e na nossa vida prática. Não se trata de filactérios, não se trata de objetos físicos que colocaremos na testa ou na mão, mas trata-se de uma vida que deve ser vivida piedosamente à luz da bendita obra da redenção revelada na pessoa do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. O primogênito entre muitos irmãos. Aquele que foi entregue para a salvação de homens pecadores, o Filho de Deus, o primogênito de Deus, para que nós pudéssemos hoje ser filhos dele e para que pudéssemos agora piedosamente viver uma vida de consagração ao nosso Senhor. Israel, o meu primogênito, diz o Senhor, em Êxodo 4, 22 a 23. Oséias 1:1, Israel, o meu filho. Cristo, o Filho de Deus, o unigênito e primogênito do Pai, se entregou para a nossa própria salvação. Mas não para vivermos para nós mesmos, irmãos, mas para vivermos para Ele. Como o próprio apóstolo Paulo nos ensina a vivermos para Deus em consagração. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque não somos de nós mesmos? Verso 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não somente nossos filhos devem ser consagrados a Deus. Nós, que fomos comprados por preço, pelo preço do sangue do Cordeiro de Deus, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, devemos viver para Ele numa vida de piedade, de temor, de santidade, de consagração.
andando e vivendo para o nosso próprio Deus, em absolutamente todas as coisas neste mundo, não importa quais sejam, nós somos chamados a vivermos para o nosso próprio Senhor, porque nós fomos salvos por Ele. Isso será para nós, irmãos, uma grande alegria e considere-se como um verdadeiro privilegiado por ter sido alcançado por Deus, por meio do seu Filho, o nosso comum Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas e quanto a você aqui hoje, que não conhece a Cristo? Nós vimos, se o jumento não fosse resgatado, o seu pescoço seria quebrado, partido. Do mesmo modo você, impuro como impuro era o jumento na lei cerimonial. Se você não se render a Cristo e não for resgatado por Ele, você será condenado. Sobre você cairá a justa ira de Deus. E esse dia será terrível. Terrível este dia. Como escapar, então, da ira vindoura do Senhor? É somente se refugiando no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É somente se refugiando naquele que morreu para tirar os homens desta condição de pecado e miséria. E Ele pode salvar você hoje. Arrependa-se do seu pecado. Volte-se para o Senhor Jesus Cristo. Nele você encontrará redenção para os seus pecados e vida eterna. E então terás a graça de viver para o Senhor, numa vida consagrada e alegre, na expectativa de um dia ser introduzido na Canaã celestial. E viverás ali para o teu Senhor. Corra para Cristo hoje. Esta é a vontade dele para todos os homens. Arrependa-se e creia no Evangelho. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus bendito, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por Cristo também. Aquele que é o nosso Redentor, aquele que é o nosso Salvador. Te louvamos, porque nele nós encontramos salvação e agora podemos viver para o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, e dá-nos a graça de sermos diligentes e vivermos uma vida real de consagração a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos. E também, tem misericórdia de nossos filhos. Tem misericórdia dos homens perdidos. Salva-os, Senhor, derramando a Tua graça, mesma graça que derramaste sobre nós, mesmo amor que derramaste e revelaste para nós, na pessoa do Teu Filho, o nosso Redentor. Ó Deus, é o que nós te pedimos. Em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Colocamos-nos em pé, irmão.